Uma vez nós estávamos brincando de coutinho na casa do irmãozinho, e ele pegou e a mãe pegou e depois do culto, eu era auxiliar, conversou comigo e falou assim, ó, o Marquinhos quer fazer um coutinho lá em casa. Eu falei, tá bom. Só que o Marquinhos, quando terminou o culto, ele convidou toda a irmandade, falou, vai ter coutinho lá em casa e tal. E quando chegou no domingo à tarde, lotou a casa da irmã, a sala, a irmã tirou as cadeiras, o sofá, colocou umas cadeiras brancas, pôs uma mesa na frente. Tinha irmãos até nos quartos, foi irmandade, tinha até uma mocidade Vitória da Conquista. E um irmãozinho que na época se denominava ancião, ele tinha terninho e tal, levantou e atendeu o culto. Chegou na hora da palavra, o menininho pegou e levantou e falou assim, irmão, Deus me revelou a palavra. Na primeira cadeira, uma tia dele, uma coisa assim, não, a tia do menino da casa estava visitando e sentou na primeira cadeira. O menininho que atendeu o culto era o que se denominava ancião, e nós tudo ali acompanhando, porque era brincadeira de criança. Um menino de 7, 8 anos, salvo engano, levantou e disse que Deus tinha revelado a palavra. Ele nem sabia ler. Quem leu para ele foi o menininho que se denominava ancião, que era um pouquinho maior. Tava eu, um companheiro meu que estava desempregado, estudando a música, esperando até Deus preparar um instrumento para ele. No meio da palavra, o menino mudou o semblante dele, aquele jeito de criança dele, e ele apontou para aquela mulher, que era a tia do menino da casa, e falou assim, mulher, agora quem fala contigo é o Senhor Jesus. Eu tenho uma hora na tua vida, eu tenho uma obra de conversão, eu amo a tua alma. A mulher começou a chorar, apontou para o meu companheiro e falou assim, para você, o Senhor te diz, você está desempregado, você está estudando a música, você precisa do instrumento, essa semana Deus te prepara um serviço e prepara o seu instrumento. Irmão, foi uma glória na casa, uma visitação, a mulher na cadeira da frente, que não era crente, chorou bastante, e foi aquela visitação e aquela coisa bonita. Detalhe, a mulher Deus converteu, o meu companheiro naquela semana entrou numa empresa, passou pouco tempo, ele teve o seu instrumento clarinete. Eu vou te fazer uma pergunta, ela converteu no quê? Se converteu para quê? Ela se converteu a Cristo, irmão. A Cristo. Mas como? Dentro da congregação. Peraí, a criança pregou o evangelho? A criança pregou para ela que Deus, o Senhor Jesus tinha uma obra na vida dela. Peraí, a pessoa se converteu à criança, então. Ele acreditou que a criança a pessoa se converteu a Cristo, irmão. Mas como converteu a Cristo se a criança não pregou o evangelho? A criança não pregou que Cristo tinha uma obra na vida dela? Não, e pregou muito mais coisa, irmão. Pregou muito mais coisa. O evangelho que a gente entende hoje. Nossa, tem um monte de gente falando, não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Um só fala, por gentileza. Mas o evangelho... Não está ouvindo agora? Estou ouvindo. Então vamos lá. O evangelho que hoje nós entendemos, irmão, sou 40 e poucos anos, né? De idade e carreira. O evangelho que eu entendo hoje é muito diferente do evangelho que Deus vai fazer uma obra na tua vida. Então, irmão, hoje defendem, não é essa conversão por promessas por ser humano, por homens, de que a nossa vida vai mudar e vai melhorar. Então, nós estamos ouvindo. Irmão, o evangelho, irmão, o evangelho é boas novas. O evangelho, ele está aglobado para você ouvir a boa nova do evangelho, primeiro você precisa saber em que lugar que você está. Para você chegar lá e dizer para você, olha, sabe aí o lugar que você está, que você vai para o Lago de Fogo? Estou trazendo uma notícia nova aqui para você, ó. Tem alguém aí que pagou sua... Sim. Então, ó, o evangelho é conversão. O evangelho é o quê? Conversão, é mudança. Entendeu? A partir do momento que você anuncia Cristo, você está anunciando o evangelho, meu irmão. Tem gente com a vida transformada lá no Islã. Irmão Josafá, o que o senhor falou? Não importa como o evangelho seja pregado, por porfia, por ganância ou por amor. O importante é que o evangelho seja pregado. Onde você leu isso? Bíblico? Bíblico? Não existe, não. Como não existe, irmão Josafá?
errado. Não importa a maneira que o evangelho seja pregado, vocês nunca leram isso? É o evangelho ser pregado. Esse é o ponto. O evangelho. Foi Porque pregado, então. o ponto aqui é que a criança não pregou o evangelho. Não, a criança não pregou o evangelho. Não, Óbvio que não, irmão. Isso é profetado. Não pregou o irmão. evangelho? não. Deus vai te dar um A criança foi no... Irmão, a criança foi no sentimento da mulher e não pregou o evangelho? O sentimento da mulher não é evangelho. Isso não é evangelho. Ah, no evangelho irmão. você pregar o que está dentro da alma, o sentimento não é evangelho? Então que é evangelho para vocês? Meu Deus, Não fala tanto. Que evangelho para vocês? Evangelho é uma notícia. É um fato que aconteceu há Então. 2 anos atrás. Então, O sentimento da mulher não é o evangelho. oxe, se eu estou anunciando a notícia já 2 anos atrás, que Cristo morreu na cruz, que Cristo veio para perdoar nossos pecados, não é evangelho? Sobre o amor, sobre a caridade? Não foi Que isso. evangelho vocês estão pregando então? Não foi isso que você contou na sua obra, Ana Rubi. Não foi isso, não. Não foi O isso, que, não. que é? Eu não entendi o que é marrobe. Irmão, perdoa, o que é marrobe? Eu não entendi o que o irmão está me É o chamando. nome que tá aí aparecendo aí, Ana Rubo. Não sei Meu o que nome é Fábio. Meu nome é Fábio, tá? Isso, esse canal é da minha filha. Meu nome é Fábio. Fábio, ok. Meu nome é O Fábio. evangelho... Então eu já entendi, Fábio. Agora dá uma segurada aí e vamos lá. Isso. A obra que você contou, a obra que você chama de obra, não teve evangelho. Foi uma profetada. Não? Você vai Deixa escutar? ele falar, irmão. Ô, Jô, você não Pelo amor consegue de tirar o som dele? Né? Nós ficamos aqui meia hora ouvindo ele falar, nego. Até a obra nós tivemos. Bom, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma Vai coisa para sair. vocês. Não vou sair. Eu entrei nessa live, tô até enfermo, entendeu? Já tá falando para tirar meu som. Claro que o respeito é tudo, é tudo. Eu tô vendo aqui que não sei se todos estão dentro da congregação. Eu tô dentro da congregação até hoje, sou músico, toco na igreja com liberdade e tudo. Então, o que acontece? Tô ouvindo. Agora, essa coisa de tirar som e não sei o que lá, entendeu? Eu acho que o respeito... Se você eu não se estou controlar, controlado. Se você Eu não estou deixar ele controlado. falar, não, você tem que deixar Pode ele falar, falar. irmão. Ele Pode começa a falar, você interrompe. Ó, técnica que eu vou ensinar. Se ele falar algo que você não gostar, vai anotando. Quando chegar a sua hora, Ok, você fala. tá aqui. Ele pode falar a coisa que você Anota. acha mais ridícula do mundo. Mais ridícula. Anota aqui. Não interrompe. Deixa ele falar. Vai. Anota aqui. Pode falar. A obra que você contou, que você chama de obra, é uma criança fazendo o que ela vê pessoas fazendo a vida inteira. Eu, quando era criança, fazia isso. Eu aprendi, Deus vai virar teu cativeiro, Deus vai te chamar nessa graça, Deus vai te dar um emprego. É fazendo mais do mesmo. Toda criança que tem 2 neurônios funcionando, filho de um CCBano, ele aprende a fazer isso com 8 anos, ele é um profissional. Ele já entendeu como funciona esse suposto esquema de revelação da CCB. O que você viu ele fazendo é aquilo que ele aprendeu durante 8 anos. O ponto aqui é, isso não é o evangelho. Pregar emprego, profetizar emprego. Profetizar, como você disse, o sentimento da mulher, misericórdia, Fábio. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é uma notícia que aconteceu há 2000 anos atrás. Homens condenados ao inferno, debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados, inimigos de Deus por natureza, todos perdidos, condenados, Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, enviou o seu filho. Nasceu de Maria como homem, verdadeiro Deus, andou 30 anos numa vida de santidade, um único homem que viveu uma vida reta, sem pecado, que a sua vida foi inteiramente do agrado do Pai. Esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Mas ele tinha um alvo: subir na cruz por causa dos nossos pecados, tomar sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelo Pai. O próprio Pai moeu quando os nossos pecados caíram sobre ele. Ele é esmagado, moído, morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia para que nele nós pudéssemos ser justificados. Subiu, assentou à destra do Pai e vai retornar. Isso é o evangelho. A salvação, a conversão, esse é o ponto que o Josafá e o Silvio está dizendo, o Adais,
A salvação só ocorre quando a pessoa escuta a pregação do evangelho, crê nessa mensagem, então ela é convertida. A obra que você contou não teve evangelho, pelo menos o que você contou, não teve evangelho. Então, se essa senhora se converteu por causa disso, isso não é conversão cristã. Ela aderiu agora deixa eu falar. Posso falar agora? Peraí, agora deixa eu complementar também, que aqui tem bastante gente. Eu tenho que falar. Depois eu vou passar para o Silvio, que está aqui em cima. O cristianismo e vida terrena. Você mostrou que a mulher ouviu uma profetada e ela resolveu seguir a CCB. Você está chamando de conversão para a CCB. Ela se corrigindo para a CCB. Não, corrigindo uma profecia. Uma profecia. Profetada. Não, eu corrigindo uma profecia. Profecia. Você na minha opinião, é profecia. Eu chamo de profetada. Você não pode. Tá bom, sua opinião. É o termo que sua coloco, opinião. Então. Não diga que o senhor está certo, é a sua opinião. É a minha profecia. Pode continuar. Tá. Você pode continuar. É a minha opinião. Então. Sim, pode continuar. Ela ouviu uma profetada de uma criança, né? E você disse que ela se converteu. Eu não sei o quê, porque não é o evangelho. Só pode se converter ao evangelho. Detalhe, o que o Fernando disse, a pessoa tem que ouvir isso, e isso tem que abrir a mente dela para ela ser esclarecida sobre isso, e ela é convertida a Cristo. Ela vai agora a Cristo, ela não é convertida a CCB. Segundo ponto, se essa profetada for evangelho, então Paulo, quando repreendeu a mulher que ficava adivinhando a vida dos outros, em Atos capítulo 16, versículo 16, ele deveria ter deixado a mulher continuar a caminhada dela adivinhando a vida dos outros, porque provavelmente elas seriam convertidas. Mas ao contrário disso, Paulo repreende. E aquela mulher adivinhava de verdade, porque ela dava lucro para as pessoas. Lucro. Ela não era falácia, não era invenção. Às vezes era algo ainda mais poderoso do que acontece na CCB. Porque acontecia de verdade. Aquilo tinha resultado. Os camaradas falavam, pode vir aqui que você vai ver se ela não vai adivinhar a sua vida. Aí adivinhava mesmo, eles tinham que pagar para eles. Eles tinham que pagar. Então, profetada na Bíblia, eu só vejo em Atos 16, Paulo repreendendo. Não existe uma passagem bíblica no Novo Testamento dizendo que a gente vai ter vida boa, virada de cativeiro, bênçãos, promessas do coração se cumprindo. Não existe. Isso é invenção da CCB, que não sabe nada da Bíblia e mistura Velho Testamento com Novo. Ele mistura Velho Testamento, a obra era material, o inimigo era real e verdadeiro. Por isso Deus ele prometia bênçãos materiais e também maldições materiais. Novo Testamento, isso acabou. O que eu vejo nas Escrituras ali é Jesus Cristo nos alertando que a partir de agora a gente vai ser perseguido, amaldiçoado, a gente vai ser afrontado e alguns de nós ainda vai ser morto e levado em prisão. Então, esse negócio de dizer que a pessoa profetou que o outro conseguiu um emprego novo e ela foi convertida, eu, como CCB, não sei, isso aí acontece mesmo e as pessoas acabam ficando presas dentro da CCB, uma igreja que não prega o evangelho, como o próprio Ana Rubio acabou de mostrar nesse testemunho aqui, não teve evangelho. O Silvio quer falar, o José, vez dele. Silvinho, desculpa a demora aí. Tá sem som, né? Paz e graça a todos. Quero pedir perdão por entrar na live. A live é exclusiva para os irmãos da CCB. Né? Eu tive que pedir autorização para entrar na live, né? Fiquei aqui uma janelinha separada. No momento da fala do nosso irmão Josafá, sobre a comparação que ele falou da criança com a arma, porque eu também no meu canal postei 6 vídeos de profetinhas da CCB. Tem 6 vídeos de profetinhas. E eu gostaria de deixar claro para os nossos irmãos que estão ouvindo e assistindo essa live, inclusive o nosso irmão Fábio, o Haddad e o Fernando, que esse fenômeno de lavagem cerebral das crianças, que elas por osmose aprendem, sabem, ocorrem todas as denominações. Por exemplo, o pecado de maior escândalo da Bíblia, o maior pecado da Bíblia, mais horrível, não é nem matar alguém com uma faca ou com uma metralhadora. É o pecado da idolatria. E eu fui católico até os 18 anos, praticamente, e quando eu era criança,
nos salões da Igreja Católica, eu coroava uma estatuazinha de Nossa Senhora Aparecida num ritual chamado Coroação de Nossa Senhora. Nós fazíamos como cultinho católico, porque nós aprendemos com as pessoas. Nós fazíamos também um cultinho no qual nós acendíamos velas e rezávamos um terço em orações porque nós aprendemos com os nossos líderes religiosos. Qual dos dois pecados, qual das duas fés é diferente? Independente se é islâmico ou se é catecismo, a criança faz o que ela acha que é melhor, que é bonito, porque ela aprende por osmose com os mais velhos. Tá certo? Quanto à questão das profetizações do profetado, do profecia, como vocês queiram acreditar, no tempo que eu fui católico, nós chamávamos isso de espírito de adivinhações. Nós chamávamos de adivinhadores. E aqui em Curitiba, tinha uma menina de 6 anos que profetizava a vida das pessoas. E as pessoas compravam, dava certo casamento, até jogo do bicho ela acertava o número. Resultado, tem evangelho nisso? Não. É do candomblé. A menina é do candomblé. O evangelho anunciado das boas novas que Deus imolou seu filho na cruz para reconciliar a humanidade com o Criador, indifere se você terá um carro novo ou se você viverá a vida inteira numa bicicleta. O evangelho quer trabalhar o seu íntimo. O evangelho quer trabalhar a sua alma. Não quer trabalhar a sua carne. Bom, então é isso que eu gostaria de deixar claro para o irmão entender, tá bom, irmão Fábio, tá bom? Os demais irmãos aqui. Inclusive, eu tenho um testemunho particular de um menininho que tinha 3 anos aqui na nossa comum, da congregação cristã, onde eu frequentava, que o menininho falava as línguas igualzinho o cooperador falava no culto de jovens. Quando o menininho ia para o culto de adulto, ele não repetia. Ele só repetia no culto de jovens, até um determinado momento, porque ele se sentia seguro naquele local, naquele momento. Então, é tudo uma repetição, por osmose. E a língua que ele falava consistia em lamaia e lamuia, só isso. Então, a criança, qualquer psicólogo pode provar que ela está numa fase dos 3 anos aos 8, em que ela é como se fosse um papel em branco que vai assimilando a tinta, tudo que impregna nela, ela vai guardando e ela vai formatando a sua mentalidade. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito mais sublime. Existem tantos homens preparados, mulheres preparadas. Agora, o Espírito Santo vai se preocupar em fazer uma criança dizer para aquela pessoa que ela vai casar, ou que vai ter um casamento, ou que vai ter um filho, ou que vai ter um bom emprego, uma promoção, ou se o inimigo ou inimiga dela vai para a sepultura. E vai deixar aquela pessoa 20, 30, 40 anos no engano de uma seita. O Espírito Santo não colabora com a mentira, tá bom? Isso que eu queria perguntar. Muito bom. Sem som, Josa. Josa, sem som. Eu vou abrir aqui. Bom, o próximo agora é o Ana Rubio que vai falar, que é... Como é que é o seu nome mesmo, você falou? É irmão Fábio, irmão Josafá. É Fábio. O Fábio, depois o Adaias, depois o Fernando, depois eu. Segura aí, porque eu sei que depois que ele falar, nós vamos querer falar. Vocês vão querer falar, mas segura aí, hein? Vai, pode falar, Fábio. Então, irmão Josafá, só uma pergunta que eu quero dizer. A questão, irmão Fernando, do assunto da criança não foi nem questão de evangelho. Nós entramos no assunto em questão do vídeo que eu falei que o irmão Josafá fez, que eu particularmente achei que não havia necessidade. Assim, ele não expôs o rosto da criança, porém pôs uma imagem, dava para ver nitidamente. Eu vi esse vídeo que está rolando nas redes sociais, pôs a imagem da criança no púlpito e lá a profetinha da CCB. Eu achei assim desnecessário porque é uma criança. Criança nem o irmão aqui, eu esqueci o nome agora, de vermelho, falou, né? Criança é criança, ela está aprendendo, ela é uma figura totalmente assim, limpa para ser uma pedra para ser lapidada. Então, entramos nessa questão. Quando eu contei essa obra, desse cultinho e dessa criança que levantou com a palavra, aí a pergunta é, profetada, ela tem poder de cumprimento?
que aponta. Acabei de Uma citar criança. Oi, não entendi. Tem sim. Eu acabei de citar uma passagem bíblica. Pode falar. Vamos lá. Por exemplo, a criança apontou o meu companheiro, que só eu sabia, estava desempregado, estudando a música, tinha que comprar uma clarineta, e prega para ele. Você está desempregado, está preocupado, né? Deus manda te dizer, ainda essa semana eu vou preparar para você o emprego, o teu instrumento que você está estudando a música eu vou preparar. E naquela semana as portas se abrem e naquele mês ele recebe o instrumento. Isso acontece em muitos círculos religiosos, viu, Flávio? Eu tive uma entrevista com um ex-espírita aqui, isso é absolutamente normal no meio dos espíritas, e o Silvio acabou de falar aí no meio da macumbaria. Isso é absolutamente normal. Acontece muito, rapaz. De uma criança... irmão, de uma criança, uma pessoa... Fábio, no espiritismo você entra lá, você não falou nada com ninguém, eles falam o nome do seu parente que morreu. Sim, o Josafá, eu fui criado... Eu fui criado dentro da Umbanda. Meu pai foi pai de santo. Então, Fábio, meu pai foi pai de santo. Pro irmão. Vamos lá. Peraí que eu não falei nem 5 minutos, eu escutei todo mundo. Mas era a vez do Adaías, ô Flávio. Mas eu acabei de falar, eu comecei a falar, só fiz 2 perguntas aí. Era a vez do Adaías. Não, porque o irmão José falou, agora vai falar Mofab, depois vai falar Mofab. Gente, eu não falei nem 2 minutos já, eu fui cortado. É que você fez a pergunta, Fábio, você abriu para outra pessoa falar. Você lembra que você fez a pergunta? Sim. Aí vocês responderam, eu posso voltar o meu raciocínio ou não? Volta e depois vai ser o Adair. Pode ir. Ok. Né? Então, sabemos, irmãos, né? Todos aqui são servos de Deus, sabemos que nós conhecemos os espíritos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Tudo bem, isso pode acontecer. Eu sei que tem espíritos de engano e que o nosso inimigo, o diabo, ele tenta imitar o dom de Deus. E que o dom de Deus existe. O diabo imita dom de língua, imita dom de revelação. Eu já tive oração de pessoas começar a falar em língua e Deus me dá o discernimento que aquela linguagem não era de Deus. A pessoa estava chamando Satanás para o meio da oração. Entendi. Outro irmão que estava na cadeira de roda entendeu. Porém, quando você tem o Espírito Santo, ele confessa o que é do Espírito. O que é do Espírito, confessa o que é do Espírito. Então, você jamais... mas na macumbaria isso acontece. Acontece. Como também dentro das coisas celestiais de Deus acontece. Que é pelo quê? Pelo Espírito Santo dado por Deus. O dom de profecia existe, irmãos. Não existe mais o profeta, mas existe o dom de profecia. Né? Tem uma parte da palavra até que fala que se não houver profecia, o povo se corrompe. Essa é a realidade. Os irmãos podem falar, é só isso que eu queria terminar o raciocínio. Eu só quero ler isso aqui, daí. Espera aí, ó. Quando o profeta sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio e que te houver falado dizendo vamos após outros deuses, ou seja, se o sinal não aponta hoje para Cristo, isso não vem de Deus. Igual a criança, ele pode falar o maior segredo do mundo da sua vida. Se não tem evangelho naquilo, não vem de Deus. A gente está mostrando passagens bíblicas, irmão. E isso opera muito. Isso se chama espírito do engano. Está escrito na Bíblia. Está escrito isso lá na palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou passar para o Adaías agora. Pode falar dele. Então, o irmão Fábio aí, a gente olha para ele, a gente vê ele um CCB raiz, né? Você vê que ele é lado dos originais, né? Daqueles movimentos pós-culto, né? Esse aí, o CCB raiz mesmo, né? Você já identificou que eu sou de movimento de oração, né, Adaías? Já percebeu que eu sou do movimento de oração. E por sua vez, é contra... Eu sou daqueles que orava depois dos cultos. Não, eu entendi. Já viu a linguagem, né? Não, mas isso também, irmão Fábio, é contra até o Ministério. O Ministério não aprova isso também, irmão sabe disso. Então, o que o irmão está falando aí é interessante. Eu estava numa praia passando férias, Canoa Quebrada no Ceará. Já ouvi falar. O camarada me pediu para fazer uma massagem.
me ofereceu uma massagem paga, lógico. E o camarada olhou pro meu pé e começou a profetizar minha vida. Rapaz, e ele olhando pro meu pé começou a profetizar minha vida. E ele, rapaz, falava uma coisa que eu olhava pra minha esposa, você dá uma risada, né? Eu falei, rapaz, o camarada ele tá acertando, rapaz. E aí, quando dá risada aí, que ele se empolgou. Lá na congregação não pode ver uma lágrima. A lágrima é o pagamento do profeta. Rapaz, correu uma lágrima. Já abre porta pro profeta mesmo. Vai embora. Aí, o massagista lá começou a profetizar a minha vida, rapaz, eu fiquei admirado. Ele acertou um monte de coisa. Aí a minha filha estava chegando. Quando a minha filha estava chegando, ele olhou para ela, você teimosa demais. Meu Deus do céu. Mas foi na veia, assim, foi na lata, assim, né? Coisas desse gênero, assim. Uhum. Me lembrei também de isso que estou falando da profecia. Eu orei do Vale do Paraíba, o Osmir de Taubaté. Eu orei demais com o Osmir de Taubaté. É mesmo? Meu pai do céu. Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, já orei tudo de jeito já. E ouvi muitas coisas figuraça, coisas que... Porém, meu irmão... É difícil, né? Todos nós estamos falando aí... Qualquer de 12 anos, 10 anos, meu irmão. Então, o que a gente se mete... É muita coisa, né? Cooperador de 12 anos. Então, a gente tem escola aí, né? Que a gente consegue compreender perfeitamente isso aí, né? Já vi de tudo. Já vi de tudo e mais um pouco em relação a isso aí. Mas isso que nós estamos querendo dizer é bonito, se cumpre ou não, pode... Sim, com certeza. O camarada pode falar seu número de identidade, meu irmão. O camarada pode profetizar coisas de ontem que só você saberia. Isso não vai fazer algum sentido se não trouxer a palavra do arrependimento, se não trouxer com certeza. do Evangelho. Com certeza, isso aí. 22 anos de ministério, eu nunca tive tão liberdade para falar do Evangelho de Cristo de 2 anos para cá. O que eu fiz nos outros 20 e poucos anos que eu estou lá? Então é isso que a gente às vezes fala, e quando nós fomos renunciar ao ministério, meu pai falou assim, meu filho, mas e as obras que Deus fez na tua vida? Eu falei, mas o que tem? Não, e as obras que Deus fez? Então as obras, mas que obras são essas? As obras estão aí, ué. Então eu sempre fui uma pessoa muito ousada em relação a atos de fé, eu tenho um monte de coisa para contar, muitas coisas, exemplo, mas uma vez eu contei um negócio assim, que aconteceu materialmente, exemplo de fé, que eu acreditei, aconteceu, as coisas magníficas, mas depois eu vi um camarada que não tinha nada a ver com crente contando uma coisa muito maior do que a minha, eu falei assim, não é possível um negócio desse, não é possível, rapaz, esse camarada está contando coisa melhor que a minha, entendeu? Então a gente não consegue falar de Cristo se a gente só começa a falar nessas obras, nessas coisas, que por sua vez acontece, meu irmão. Você vai ver em tudo, é uma criança, um idoso, vai te profetizar, vai apontar na tua vida, vai. Mas ainda assim, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é muito maior. Eu só entendi de 2 anos para cá. O restante, considero muitas coisas, experiências que eu passei. Mas 2 anos para cá, eu entendi o que é o Evangelho de Cristo. Próximo. Gente, eu tô mantendo os áudios fechados de todo mundo, deixar aberto só de quem tá falando, porque o pessoal tá falando que tá tendo retorno lá, tá atrapalhando eles ouvir, ok? Agora é o Fernando. Fernando, fala aí. Ô Josa, voltando para essas experiências, eu acho que é o grande problema, né, de quem tá na CCB, é o que prende ele. E como os irmãos bem disseram, isso não tem absolutamente nada com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é uma notícia, acho que esse é o ponto, Fábio, é uma notícia, é o que Cristo fez.
Aí você vai dizer, você vai pegar no Novo Testamento e dizer, nós cremos nas profecias, existe profecias, não existe profetas, mas existe profecia. Nós temos que reparar que no Novo Testamento há uma ligeira mudança no ministério, no entendimento do que é profecia. Isso que esse menino fez na roda não é profecia bíblica, que o apóstolo Paulo nos ensina, que os apóstolos nos ensinam. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer que o profeta profetiza, o pregador faz a sua profecia, e a igreja vai julgar a profecia. Então veja, se a igreja tem que julgar a profecia, ela vai julgar com base em alguma coisa. Nenhum juiz julga de forma aleatória. O Josa está levantando ali. Ele julga em cima de algo objetivo. Você percebe que a tua fala ela foi totalmente subjetiva? Você disse, eu estava numa oração e percebi que a linguagem não era de Deus. Percebeu com base no quê? Com base no meu Espírito Santo. Ora, você disse que todo mundo aqui nessa live que está aqui tem o Espírito Santo. Eu falo para você que o que aconteceu nesse movimento que você estava é contrário, não é de Deus. É contrário. Aí você vai dizer assim, que é isso, Fernando? Eu tenho o Espírito de Deus e eu digo para você, era de Deus. E eu vou falar, não era de Deus. Quem está certo? Eu ou você? Você vai falar, eu tenho o Espírito Santo. Eu vou falar, eu também tenho o Espírito Santo. E aí? Como é que ficou? Ficou tudo subjetivo. Com base no quê, Fábio? Você está falando que aquilo era de Deus? Só no teu Espírito Santo? Nas tuas emoções? O que é o Espírito Santo para você? Um arrepio? Uma lágrima? Um choro? Eu estou dizendo, não, Fábio, isso que aconteceu é maligno. Com base no quê, Fernando, você está falando isso? Então percebe que a nossa base ela não pode ser subjetiva. Ela é objetiva. E quando eu vou julgar uma profecia, Paulo vai dizer, um prega e a igreja julga, eu vou julgar não com base, eu tenho o Espírito Santo. Isso é subjetivo. É com base em algo objetivo. O que é? Julgar conforme a palavra de Deus. Olha para você ver. No Velho Testamento, o profeta dizia, assim diz o Senhor. Era Deus falando. Velho Testamento. No Novo Testamento, Paulo vai dizer, o profeta prega e a igreja julga. Opa, peraí. Então Paulo está dizendo que o profeta do Novo Testamento, ele não tem mais essa autoridade de dizer, assim diz o Senhor, como fez o menino. O que o menino fez aí na tua obra? Jesus me manda falar. Opa, se Jesus manda ele falar, Fábio, então o ensinamento de Paulo cai por terra, porque Jesus vai falar e Paulo vai mandar eu julgar. Como assim o Fernando vai julgar o que Jesus está dizendo? Isso é loucura. Não! Esse menino ele está contrário à palavra de Deus, que em hipótese nenhuma é dada autoridade para ele falar, Jesus me manda pregar. Mentira, mentira. O profeta ele tem que pregar e você vai julgar. E julgar com base no quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai falar para mim se é verdade ou se é falso. Ora, se eu vou julgar com base na palavra de Deus, o que é ser profeta no Novo Testamento? Ser profeta no Novo Testamento é pregar a palavra de Deus com verdade. Toda vez que eu prego a palavra de Deus com verdade, por isso que João vai escrever no Apocalipse que o Espírito de Cristo é o Espírito da profecia. É por isso que você citou muito bem citado que sem profecia o povo se corrompe. Que profecia é essa? Deus vai te dar um emprego? O povo não se corrompe porque tem um profeta falando que Deus vai te dar um emprego? Não, querido. O povo não se corrompe por causa da profecia, porque a profecia é a pregação fiel da palavra de Deus. O que nos lava, o que nos limpa, o que nos santifica. Jesus vai dizer em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você vê, a pregação da Bíblia, que é a profecia, é que mantém o povo longe da corrupção e na santificação. A palavra, ser profeta, Fábio, é pregar a Bíblia. E por ser pregar a Bíblia que eu posso, Fernando, Josafá, Silvio, Adaías dizer, irmão, segundo as escrituras, o que o Silvio está dizendo é bíblico. E se é bíblico, é Deus falando. Opa, peraí, o que o Fernando acabou de falar ali não confere com as escrituras.
É isso que os bereanos faziam em Atos 17:11, ao prestar atenção ao que o apóstolo Paulo dizia, e dizia, olha, o que Paulo está dizendo, confere com as escrituras. E Paulo diz assim, gostei de vocês. Vocês são mais nobres do que os irmãos da Tessalônica. Eu acabei de vir da Tessalônica, vocês são mais nobres do que ele. Sabe por quê? Porque quando chegar esses piazinhos, esses profetinha, falando lorota para vocês, os bereanos não caem nessa não. Porque eles abrem a Bíblia e conferem nas escrituras para ver se de fato as coisas são assim. Profecia, Fábio, é pregar as escrituras. E quando se prega as escrituras com fidelidade, o povo não se corrompe. Josa? Sim, é isso aí, Fernando. Agora é minha vez, né? Eu acho que é eu, né, Silvio? Depois é você, né? Eu sei que manda, amigo. Se você quiser que é, se não quiser, não é. É isso aí. O vídeo que eu fiz lá foi repreendendo justamente essa prática, né? Porque muitos usam essas crianças, a mesma coisa. O Estado Islâmico bota a criança lá para frente. Se o Estado de Israel atacar, eles são ruins, eles são maus. Poxa, o rapaz saiu, o Fábio vazou, porque eu ia fazer uma pergunta para ele. Eu ia fazer uma pergunta boa aqui, rapaz, uma pergunta joia, mas ele já ele volta. Já foi embora. Bom, eles usam essas crianças, e se você fizer uma crítica, não, você está sendo mal. Não, é você julgando o coitadinho da criança. A criança está sendo usada para fazer esse tipo de profetada. E a minha crítica, ela foi justamente às pessoas que estão usando a pobre coitada da criança, que deveria estar ou numa escolinha bíblica, tá aqui, ó, o Fábio voltou, ou numa escolinha bíblica aprendendo alguma coisa de fato interessante, né? Ou tá brincando, mas não está ali achando, ou seja, o vídeo que eu coloquei, o menino tá fazendo uma pregação automática, repetida, coisa, Deus vai entrar, Deus vai virar gatilho, ele tá ali do nada, ele tava praticamente treinando ali, ele tava treinando, não tinha ninguém, tava falando sem parar lá, ele tava treinando, ou seja, estão formatando ele para esse tipo de trabalho, que é um trabalho de enganação. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Fábio aqui, né? A pergunta é o seguinte, que é uma pergunta básica, né? Fábio, você tá salvo? E se você tá salvo, por que você tá salvo? Tô salvo, irmão. Eu acredito na minha salvação. Tô salvo. Eu não tenho dúvida da minha salvação. E a salvação está em crer em Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, entendeu? Eu não vou cair nessa de que, se eu for firme e fiel, você salva. Eu creio na minha salvação. Tenho certeza e convicção da minha salvação. Tá, mas por que você tem essa certeza? Dentro do meu coração, pelo o que eu vivo com Cristo, vivo com Deus, a minha experiência, a minha vivência, a minha forma de ser, a minha integridade, tudo desde o meu nascimento, tudo que eu construí dentro das partes espiritual, do que Deus me mostrou, entendeu? Toda a experiência que eu tenho com Deus em particular. Então a certeza da tua salvação está calcada nessas experiências de que Deus falou com você. E dentro das escrituras. Dentro das escrituras. Onde que vem a certeza? Tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo. Eu sou o diabo. Eu vou chegar em você agora, eu vou falar assim, ó. Você não vai entrar no céu. O que você vai falar para ele? Que eu não vou acreditar no diabo? Não, tá, eu tô te dando um exemplo. Então, eu vou falar para ele. Eu vou falar para ele que eu não vou acreditar nele. Eu estou firmado, irmão, dentro das escrituras. Dentro da Bíblia. Aqui, ó. Dentro da Bíblia, aqui, ó. A minha Bíblia. Estou firmado dentro da minha escritura. A pergunta é, no que está apoiada essa certeza que você acha que você está salvo? Está apoiada em Jesus Cristo. Ah, mas por que está apoiado em Jesus? Tá, na minha fé em Jesus Cristo. Minha fé em Jesus Cristo. Tá, então eu vou desistir de a pergunta porque eu vi que você não sabe responder. Tá vendo? Isso aí. E qual que é eu vou te explicar. Qual seria a resposta? Qual seria a resposta correta? Você falou uma coisa curiosa, desde o meu nascimento, a minha integridade. O que você quis dizer com desde o teu nascimento, a tua integridade, o que você fez? O que você quis dizer com o teu nascimento e a tua história de vida? Irmão, eu acredito que Deus, ele tem uma obra, porque ele fala assim, te conheci desde o ventre da tua mãe. Ele tem uma obra na minha vida desde o ventre da minha mãe.
entendeu? Desde quando eu nasci, de todos os processos que eu tive, já tive na beira da morte, meu pai não era nem crente, e o meu pai, eu acredito, eu não vou afirmar se foi a voz de Deus ou não, mas meu pai teve uma luz que conseguiu me salvar da morte. Ele foi trabalhar achando que eu não ia viver, sim. Eu vou te falar uma coisa, eu não estou fazendo essa pergunta para tentar te pegar, eu vou te mostrar, e agora eu respondi para você. Você não conhece o Evangelho. É isso. Não conheço? Calma, eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê dentro da pergunta que eu fiz. A pergunta tem um sentido, Fábio. Eu não estou fazendo uma pegadinha com você. Sim, você pode não falar. Você não sabe o que Jesus Cristo veio fazer. Você não sabe. Não sei. Deixa eu falar, Fábio. Deixa eu falar. Pode falar. Eu te fiz várias vezes a pergunta. Então fala para mim, por que você está salvo? Da onde vem essa certeza? Já respondi, agora eu só vou fazer uma pergunta para você. Então, que evangelho é esse que eu não sei? Então, é que eu vou tentar te explicar agora. Me explica esse evangelho que eu não sei. Eu estou salvo, era porque eu devia para Deus, e Jesus morreu no meu lugar, pagando a minha dívida. Não, Fábio, você não sabe, você não sabe. Eu tenho que repetir tudo isso aí. Eu sei disso, irmão. Fábio, eu sei disso desde meus 30 anos de crente. Sabe, irmão, deixa eu falar para você. Você conhece uma história. Isso não está assimilado dentro de você. É justamente isso que mete... O irmão não conhece que está aqui dentro, irmão. Peraí, eu vou fechar seu áudio aqui com todo respeito, tá? Porque senão você interrompe, eu perco o raciocínio toda hora. Fábio, é justamente isso. O evangelho, esse é o cerne do evangelho. É o meio do evangelho. É o que gera em nós uma garantia. Eu vivo tão seguro, tão em paz, não pela minha integridade, pelas obras que Deus fez na minha vida, porque Deus falou comigo, não. Eu estou seguro porque é nele que eu me garanto. Ele morreu no meu lugar. A minha dívida está paga. Se eu chegar lá agora e o diabo vier e falar assim, você não entra aqui, eu falei, eu entro porque minha dívida foi paga, Jesus Cristo morreu e deu a sua vida por mim. Eu estou justificado por ele. Ponto final. Só ele pode me deixar de fora. Só ele. Mais ninguém. Ou seja, a dívida tá paga. Se ela tá paga, ninguém pode me barrar mais. Tá paga. Entendeu? Então, o cerne central do evangelho, vocês não sabem, Fábio. Porque a CCB nunca falou isso. A CCB fala... Não, você sabe de uma história que Jesus morreu na cruz e que morreu por causa de mim, mas não consegue sequer explicar o básico. Eu te fiz várias vezes essa pergunta, você não sabia explicar de onde vem a sua certeza da salvação. A certeza da salvação, irmão, é isso que o evangelho gera na gente. Quando você é convertido de verdade, eu não tenho um pingo de dúvida da minha salvação. Não por mim, não é por nada que aconteceu na minha vida, é por Jesus Cristo, porque eu confio que o sacrifício dele foi perfeito para poder me salvar. É simples assim. E a ideia de vocês perdida foi, você não conseguiu responder essa pergunta básica. Você acredita que a profetada de uma criança, aquilo ali vai gerar uma conversão em alguém? Isso não existe. Isso pode impressionar a pessoa, óbvio. Acredito que deve deixar qualquer um impressionado, né? Cumpriu ou não cumpriu. Mas para eu entender isso que eu acabei de te falar, eu preciso ouvir o evangelho. Eu preciso ouvir o evangelho. A Bíblia fala que a fé não pode vir. Ela só vem mediante a ouvir a palavra. E a palavra não é profetada. É a história de Jesus. Evangelho fala, é a história... Qual é a história de Jesus? A história de Jesus é que ele estava lá no reino de Deus e Deus, para atender à vontade do Pai, ele desce na terra para morrer no nosso lugar. Todos estão mortos, condenados, ninguém consegue agradar a Deus, todo mundo vai para o inferno. Mas Jesus Cristo, sendo o Cordeiro, ele desce aqui para pagar a nossa dívida. E aqueles que são chamados por Deus vão crer nessa mensagem gloriosa e terão todos os seus pecados cancelados. A gente vai ter a ficha corrida nossa, vai estar zero, entendeu? É nisso que está calcada a minha certeza. E vocês não sabem, primeiro você apontou para uma profetada como sendo ela alguma ferramenta para a evangelização. Eu falo que eu, Fernando,
o Silvio, o irmão da... Todo mundo é da CCB. A gente sabe que lá, muitas das vezes, por falta de respostas, vem sempre ouvir uma profetada, aconteceu uma obra na minha vida, Deus falou comigo um dia, aconteceu aquilo outro lá, mas nunca aparece o evangelho. Você vai ver que essas pessoas, ninguém fala do evangelho. Fala de experiências, fala de visão, fala de anjo, fala de tudo. Mas o evangelho nunca aparece. Como que eu vou acreditar que essas pessoas estão sendo convertidas ao evangelho de Jesus Cristo? Essa senhora, dá para acreditar que ela é uma cristã ou ela é mais uma adepta da CCB? Pode falar, depois eu vou passar pro Silvio aqui. Pode abrir seu áudio aí, Fábio. E eu vou fechar o meu. Tá fechado o áudio, Fábio. Precisa abrir. Aperta o botãozinho onde tá escrito o microfoninho aí, ó. O microfoninho, tá? O vermelho não. Embaixo, né? Aí. Estão ouvindo agora? Abriu, né? Então, a parte que o irmão falou, concordo plenamente, entendeu? Concordo plenamente. Quando eu falo que a minha salvação está em Jesus Cristo, por que eu concordo plenamente, irmão? Uma vez Deus deu oração na igreja e na oração, Deus deu de falar tudo isso que o irmão falou, uma oração de súplica, sobre o sacrifício na cruz, pelas nossas almas, pela graça e o favor merecido. E o Senhor visitava a igreja bastante. O Senhor tem até de falar assim: Senhor, permita que nós viemos aqui não ouvir o que nós queremos. Nós viemos aqui oferecer a Ti um culto racional de louvor e adoração a Ti, em agradecimento e reconhecimento do sacrifício que foi feito no madeiro da cruz. E que nós possamos ter esse arrependimento, ter esse sentimento que se nós estamos aqui é porque Cristo morreu na cruz. Porque realmente, infelizmente, os irmãos são na congregação, concordo que tem muitos que vão para a igreja com esse sentimento. Eu já vi irmãos falar assim: perdi a minha gasolina. Eu fui cooperador, irmão, perdi minha gasolina. A minha igreja, lá onde eu atendia, tinha dia que, né, no mérito de Deus, toda honra e glória a Deus pertence, lotava a igreja. Irmãos até de outras igrejas fazer comum lá, passei por perseguição, etc. Porque eu tinha essa visão de pregar o evangelho, pregar arrependimento, abraçar aquele que muitos jogavam para fora, como um pecador de morte, que assim é dito até um tempo atrás, agora estão meio que mudando. Mas o meu sentimento era esse: pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Os irmãos que faziam comum comigo, estiver vindo nessa live, vai concordar. Vai concordar. Vão pisar na cidade de Cruzeiro e perguntar do irmão Fábio, vão concordar, entendeu? Às vezes eu não usei a palavra como usou, que eu falei, a minha salvação está em Jesus Cristo, está nas Escrituras, até usei a vivência. Mas o evangelho é isso que os irmãos estão falando. O evangelho é isso, entendeu? É o sacrifício na cruz. Isso daí, graças a Deus, muitos dentro da congregação estão tendo esse entendimento. Entendeu? Os irmãos, vou dizer para os irmãos, estão tendo um trabalho excelente. Então, Fernando, acho que é do canal Caminho de Damasco, né? Canal do irmão. Excelente canal. Eu ouço o canal do irmão. Até digo para o irmão. O irmão fizer live sobre... o irmão tem um entendimento nas escrituras fora de sério. Eu amo quem tem um entendimento nas escrituras. Eu amo quem conhece as escrituras. Se for para mim na casa do irmão Fernando, do irmão Josafá, para nós conversar das escrituras até de manhã, irmão, até choro. Eu acho lindo as escrituras. Tá convidada. Ô, irmão mora onde? Indaiatuba, São Paulo, perto de Campinas. Vem. Meu lado. Fala igual profeta, vem. Por exemplo, essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo Pentecostal, eu ganhei de um amigo meu da Assembleia de Deus. Eu tenho um amigo meu que é teólogo da Assembleia de Deus. Irmão, nas conversas de áudios, eu pergunto para ele, irmão, e esse assunto? E esse assunto? Entendeu? Eu sou de uma seguinte opinião, que, o irmão entender, irmão Josafá, um dia atrás eu era cooperador, e tinha um irmão que estava dando aula de música dentro de uma igreja adventista. E ele era da minha comum. E eu fui lá ver o trabalho dele. Cheguei lá um dia, na terça-feira à noite, vi a igreja aberta, entrei na igreja para ver o trabalho, olhei, toquei um hino com eles, porque eu sou músico, toco violino. Depois, estava o pastor e a pastora, ele apresentou, falou, esse aqui é o meu cooperador, tal, eu faço congrega com nós na igreja aqui na rua de trás, tal. E eles me chamaram para fazer uma oração.
O irmão acha que eu impus deles orarem, as mulheres colocar véu na cabeça? Não, irmão. Dei a mão para eles, em pé mesmo, e fiz uma oração agradecendo a Deus por aquele trabalho. Eles estavam sendo felizes, eu sendo cooperador. Eles estavam sendo feitos. Ô, Fábio, fala a verdade. Tem evangelho sendo pregado na tua igreja, onde você vai? Fala de coração mesmo. Irmão, eu posso falar uma coisa para vocês? Vocês estão vocês estão revolucionando. Está mudando muita coisa. Tem irmãos que chegam até a mim, irmãos do ministério, que uma minoria, mas estão pregando. Tem igrejas que está sendo pregado. Até batismo, irmão, está sendo mudado. Está sendo mudado. Eu vi um batismo, o último batismo que eu fui, entendeu? Inclusive até tem um ancião da minha cidade, da cidade que eu morava, ele mesmo prega que nós não estamos pregando religião, que nós estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo. Muita coisa está mudando. Não estou generalizando em todas as congregações. Falar, nós pregamos o evangelho, isso a CCB fala há 100 anos. Ela fala isso há 100 anos. A diferença... Sim. Do que pregar o evangelho. Eu falar aí um pouquinho, Mocinho.